Esse é mais um corte da minha live ERC ao vivo, que acontece toda quarta-feira às 20 horas. E para assistir a live completa e ter acesso a mais conteúdo original, assine ERC+. Felipe, entendendo evangélicos e católicos como um grupo único de cristãos, temos uma maioria esmagadora cristã. Como pode uma realidade tão religiosa com tanto caos? Isso é falta de Deus? Boa noite, Felipe. Boa pergunta para o Edu. Vamos lá, Edu, o que você acha? Não, aí é sua área, Ed. Não, por que tem tanto cristão e tanto caos ao mesmo tempo, né? Como é que a América católica, hegemonicamente cristã, tem o maior índice de homicídio, de feminicídio, de homofobia, de racismo, de desigualdade social? Como é que se explica esse fenômeno? Para mim, tem muito a ver com essa história de que a gente monta a, a nossa praxis, a nossa ideologia, os nossos valores de acordo com conceitos muito mais amplos e complexos do que só fé. Então, a gente pega os pedacinhos da religião que interessam, né, a nossa ideologia e gruda lá. Mas, assim, uma sociedade orientada por uma prática radical do evangelho, isso, Uhum. isso a gente não vê, como a gente também não vai ver, provavelmente, em país nenhum. Né? Uhum. E aí você vê que a cultura de experiência religiosa privatizada, né, ou individualizada, atomizada, eu e Deus, a minha experiência religiosa é entre mim e Deus, ninguém tem nada a ver com isso, isso é questão de foro íntimo. Quando a gente tenta dizer que não, que a religião tem uma dimensão política e que a gente precisa, com a nossa experiência religiosa e a partir da nossa fé, a gente precisa alterar a cultura e a estrutura da sociedade, aí o pessoal chama a gente de comunista. Isso. Chama a gente de marxista e de infiltrado comunista na igreja. Veja o que fizeram com a teologia da libertação. Né? A teologia da libertação preocupada em lidar com a desigualdade, com a pobreza na América Latina, com as questões de injustiça racial, injustiça de toda a ordem, é comunismo. Eu acho que existe uma dificuldade das pessoas entenderem as implicações políticas da experiência religiosa. E eu acho que nós estamos amadurecendo nisso, com muita dor, mas eu acho que talvez a gente esteja amadurecendo nisso. Damares, boa noite, Damares. A sensação é que, mesmo com a diversidade de autodeclaração, há uma tentativa de hegemonia por força de discurso, infelizmente pode estar atrelado ao cenário político. Então, a diversidade de autodeclaração quer dizer a pesquisa aberta, Isso. mas há uma tentativa de manipulação do discurso atrelado ao cenário político. Você entendeu assim? O que você entendeu, Edu? Eu acho que eu entendo assim, você entendeu o que a Calamari disse. Eu tenho ouvido muita gente dizer isso, nesse sentido de usar esses números, mesmo que seja 47 milhões, que seja, né, para dizer, olha, nós somos muito poderosos. Né? Uhum. Mesmo porque há duas coisas, né? Tem volume de quantidade, tem volume de altura. Né? Sem dúvida, né, os grupos religiosos evangélicos eles têm um volume muito mais alto do que os católicos dentro da sociedade brasileira atual. Né? Ou seja, volume de altura. Ou seja, a gente ouve muito mais falar. São mais barulhentos. São muito mais barulhentos. E isso, às vezes, dá a impressão de hegemonia em termos numéricos. Não existe. Embora, às vezes, essa hegemonia, mesmo não sendo numérica, pode se tornar política. Né? Eu não sei até que ponto a gente poderia pensar hoje se nós temos, por exemplo, dentro do Congresso Nacional, já quase uma hegemonia evangélica, pelo menos em termos de discurso, mesmo que não seja numérica. Né? Mas uma hegemonia desse tipo religioso mais neoconservador ou vétero-conservador. Por exemplo, quando se diz que a Universal do Reino de Deus é grande, não chega nem perto da estrutura e do tamanho da Assembleia de Deus no Brasil. Mas é uma questão de barulho, de visibilidade, né? de aparecer ali na ponta do iceberg, digamos assim. Newton Júnior, boa noite, Newton.
precisávamos mesmo de um censo em 2015. Aí poderíamos isolar o efeito do golpe de 16 e do bolsonarismo na igreja evangélica. Muito bom, Newton. A gente ainda não sabe, né, qual o efeito rebote desse comprometimento da boa parte da igreja evangélica com uma representatividade política de uma maneira tão acentuada, né, tão amalgamada, né? O que você acha disso, Edu? Eu acho que talvez nenhum censo vai dizer isso para a gente, mas eu acho que, por exemplo, pesquisas que mostrem o aumento do nominalismo entre evangélicos talvez possam dizer isso, já. A pessoa continua, entendeu? É como, sei lá, vamos fazer aí uma comparação tosca, né? Assim, eu gosto eu torço lá para o meu time, mas ele está tão mal que eu não vou mais ao estádio, eu não assisto mais jogo, porque eu estou muito desencantado com ele. Agora, eu continuo me identificando com isso. Então, eu acho que a gente pode observar, talvez, com pesquisas amostrais, um aumento desse nominalismo. A gente que não se encontra mais na igreja, porque a igreja só está falando de política conservadora, mas continua se declarando evangélico. Eu sou evangélico, mas não frequento mais. Isso, eu vou muito pouco, porque quando eu vou, o pastor está sempre fazendo discurso político, né? Então, assim, eu acho que censos talvez nunca serão suficientes para mostrar esse tipo de coisa. Não. A gente não tem essa informação, né? Não tem essa informação. Tem essa intuição, mas não tem informação. José Nasser, boa noite, Nasser. Parece que o racismo estrutural massacra qualquer que seja a profissão de fé. Parece que sim. Racismo é uma praga a ser combatida em todos os lugares, ambientes, inclusive fora da religião, né? Ou principalmente na sociedade como um todo. Eu tive um professor que dizia que o racismo e o machismo eles foram colocados dentro do amálgama do cimento que a gente construiu a sociedade. Ou seja, está dentro do cimento. Está dentro do cimento, está na coluna da sociedade. Né? A gente troca a janela, troca a porta, mas isso está no cimento. Então, quer dizer, realmente são muito profundos. Né? Tânia, boa noite, Tânia. Minha percepção é que depois da gestão do governo anterior, outras denominações, algumas evangélicos, ficaram com vergonha de se declarar evangélicos. É interessante. Para não ser identificado com uma representatividade política que a pessoa não se sente representada, né? Então, se ser evangélico é automaticamente ser bolsonarista, por exemplo, eu prefiro dizer que não sou evangélico. Embora não seja verdadeiro que ser evangélico seja ser automaticamente bolsonarista ou conservador, ou seja lá o que for, da mesma forma que o oposto, né, Edu? Que diz assim, você votou no Lula? Votei. Então você é a favor do aborto. Quer dizer, são associações que não fazem o menor sentido, né? Mas as pessoas fazem, né? As pessoas fazem associações. É mesmo porque todo voto majoritário é uma escolha entre poucas. Então, as pessoas fazem aproximações e cálculos para isso. Né? Assim, é muito raro, exceto em grupos muito extremistas, o fã incondicional de quem ele vota. Né? Você vota... que concorda com tudo, né? Com toda a agenda do candidato. Mas, Ed, eu lembro de uma história de um amigo meu, pastor, em uma cidade média no Brasil, onde ele disse que quando ele dizia em ficha de crediário que ele era pastor, o cara não queria dar empréstimo para ele mais. Né? E eu lembro do meu pastor de adolescência, que só por ser pastor era recebido em todo lugar, porque isso representava autoridade. Então, assim, é um pouco essa brincadeira de que realmente a reputação sofreu grandes abalos aí nesses últimos anos. Não tenho dúvida. Eu passei por isso no meu pouco tempo de ministério, nos 40 anos que eu tenho de ministério pastoral, e passei por isso, de perceber o desgaste de dizer eu sou pastor evangélico. Passei por isso. Ronaldo, esse é meu amigo aí. Eu ia falar isso. Passou pela visão mundial, Ronaldo Martins. Muito bem, Ronaldo, prazer ter você com a gente, viu? Um abração para você.
grande parte das igrejas evangélicas se transformaram em centros de entretenimento e coaching. Logo, tem nova concorrência. Até o TikTok é concorrente das igrejas. O jovem não precisa dessa igreja. Interessantíssimo, né? A gente não tocou no ponto, Edu, de que o celular virou um novo templo também, né? O cara não vai no culto na igreja, mas ele tem uma igreja no celular dele. Também tem isso, né? E aí essa cultura, centro de entretenimento e coaching, né? A Disney Church. Tem uma Disney Church aí. O Ed, só que é meu amigo, o Alcimar também, que foi da Visão Mundial, mas está no IBGE já há mais de uma década, disse que o IBGE já tem a lista dos grupos, das denominações. Né? Então, e assim, vai soltar em algum momento? Ele disse até assim que isso já saiu, ou seja, se não está, o site deve estar em breve, que eles vão começar a lista das categorias. Porque, lembrando, eu tenho muita curiosidade aí. Você depois organiza. Eu lembro que batistas e assembleanos, nessas últimas duas pesquisas, eram os grupos mais numerosos. Né? Você tinha muitas Assembleias de Deus e muitos grupos batistas. Sim, sim. Eu tenho muita curiosidade para saber o movimento reformado, se cresce, se decresce, enfim, as igrejas independentes, os desigrejados, eu não sei se vai chegar nesse detalhamento, mas eu tenho muita curiosidade. Sofia, aqui no Rio Grande do Sul está 8,80, tem católico tipo Agnus Dei, que quer missa tridentina latim, e outros que o padre é mais liberal, tipo para Francisco, que é perseguido, e colocam em paróquias mais no fundão das periferias. É verdade, os extremos, né? Estamos na era dos extremos, isso. Né, Sofia? Boa noite para você também. Fala, Edu. Não, assim, é por isso que eu acho que cada vez é mais complicado a gente ler esses dados inferindo muita coisa neles, entendeu? Porque mesmo a Igreja Católica sendo uma só, você tem muitos catolicismos, né? Sim, sim. E a Igreja Evangélica, então, porque também. Aí a diversidade é enorme, né? Por isso que eu acho que a gente tem um grande perigo, é que se a gente aferir certos comportamentos ou certos estereótipos a qualquer religião, isso vai acabar virando um preconceito, porque sim, a tendência é que a pessoa realmente use a religião dentro de um escopo ideológico muito grande, né? E usando isso quase como capanga ideológico, às vezes, mas não formatando toda a sua vida ou visão de mundo a partir do seu grupo religioso. Né? Eu acho que muito bem. Isso até entre muçulmanos existe, ou seja, muçulmanos que não concordam, né, com questões do Islã. Você imagina religiões menos estruturadas como evangélicas ou até a Igreja Católica. O fenômeno Opus Dei, fundamentalismo, essa volta, né, a uma radicalidade, é um fenômeno mundial em todas as tradições religiosas, né, em todas elas. Bom, temos uma última, Dani. Sidney Costa, boa noite, Dani, Dudu e Ed. Chegamos a uma reflexão necessária para enfrentar o futuro desse crescimento de confissão evangélica, com a disposição de tolerarmos as várias interpretações bíblicas. É uma afirmação, Sidney, de que chegamos a uma reflexão necessária para enfrentar o futuro desse crescimento de confissão evangélica, com a disposição de tolerarmos as várias interpretações bíblicas. O que você entendeu, Edu? Ele está afirmando, porque não tem ponto de interrogação aí, né? Eu acho que ele está afirmando isso. E agora, é lembrar que assim, aquilo que a gente chama de evangélico protestante sempre foi caracterizado por uma diversidade muito grande. Né? O protestantismo, historicamente, sim. Então, embora dentro de cada grupo os líderes ou donos tentam ser ortodoxos ou manter a linha,
eu acho que é do DNA. Do protestantismo ser protestante. Isso, essa questão de criar uma nova versão daquilo e seguir crescendo. Por isso, talvez, assim, só como a conclusão, Ed, eu acho que a gente deve olhar menos os movimentos de crescimento ou decrescimento e tentar pensar mais o que isso diz sobre a sociedade brasileira. Né? Porque com um tamanho de grupos religiosos desse, eu acho que os problemas nossos passam por aí, né? Ou seja, a religião ela é construtora, co-construtora dos nossos grandes defeitos e problemas, como também pode ser co-construtora, né, das saídas e soluções. Sim, e a igreja evangélica, eu quero crer que ela faz parte das soluções que o nosso país precisa, ela tem tudo para ser. Eu espero que seja, né? Eu espero que seja, porque somente trocar de afiliação religiosa sem trocar de lógica, de cultura e de atitude, de postura na vida, não resolve muita coisa, né? Bom, eu agradeço demais, mais uma vez, você, Edu, por estar aqui. Não é a primeira e com certeza não será a última vez que a gente conversa aqui nesse nosso espaço, nos podcasts, enfim. Obrigado muito por quanto você me abençoa, me instrui e pelo que você repartiu hoje à noite aqui com a gente também. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de a gente bater um papo.